e conquiste agora. Vamos então de Coritiba com Júlio Rutz. Muito bem, Linhares, 12h58, voltando com mais do Verdão aqui neste bate-pronto e falando de mercado, viu, Linhares? Notícia que circulou lá no final do ano passado de um possível interesse do Coritiba no atacante Daverson, depois esfriou, adivinha? Voltou a ganhar força agora nas últimas horas. Daverson, até citando aqui a fonte do nosso colega, o Rogério Scarione, o Daverson está no radar da diretoria alviverde. É uma indicação do técnico Antônio Oliveira, que já trabalhou, né, com o jogador lá na equipe do Cuiabá. Então, há esse rumor, pelo menos, aí desse interesse do Coritiba no Daverson, atacante de 31 anos, que tem contrato com o Cuiabá até a temporada de 2024 e uma multa rescisória bastante pesada. Cerca aí de 5 milhões de dólares, o equivalente a 27 milhões de reais, mas, como eu destaquei, é indicação do Antônio Oliveira, pode aí até fazer uma diferença nesse quesito, o Daverson, para jogar aí no Coritiba. É um valor que assusta, e na verdade ele já estava no radar do Coritiba em dezembro, né? Aí o clube achou meio um investimento muito alto, né? 5 milhões de dólares, né? Se fosse 5 milhões de reais, né? Ainda. Mas talvez... nessa fase eu não me surpreendo, viu, Linhares? Porque o Coritiba tá com o caixa aberto, né? Acho um exagero, né? Hashtag o Coxa tá rico. O Coxa tá... Se fui pobre, não me lembro. Mas eu acho que o Daverson tá com 31 anos, né? É um investimento de 5 milhões de dólares, né? 30 milhões de reais praticamente, que não vai dar retorno. O Coritiba não vai conseguir vender por esse valor o jogador aí na frente, né? É diferente de você comprar um jogador de menos, por exemplo, um Caio César, né? Um cara da idade, de potencial de Caio César, que você pode investir um valor alto e você sabe que vai ter retorno lá na frente. Agora, 5 milhões de dólares no Daverson, acho um pouco fora da realidade até para o futebol brasileiro, né? E eu acho que o Daverson também não tem esse mercado aí para o futebol europeu, por exemplo. Creio que ele vai morrer abraçado lá no Cuiabá, né? É que para ele, se fosse sair, tinha que ser agora, né? Porque os feitos dele aí são... por exemplo, no ano passado, ele foi um dos destaques do Cuiabá na campanha de permanência do clube na Série A. Marcou 7 gols em 23 jogos. Ele que é carioca, começou a carreira no Mangaratiba. Com 20 anos ele passou pelo time B do Benfica, depois foi contratado pelo Belenenses, onde atuou por 2 anos. Teve uma curta passagem pelo Colônia da Alemanha. Agora em 2017 ele teve uma passagem muito legal pelo Palmeiras, né? Ficou até maio de 2022 no Palmeiras, 144 jogos, 31 gols e 10 assistências. E o gol mais importante é aquele da final da Libertadores, né? Contra o Flamengo, em 2021, né? Tá na história, né, em cima do Flamengo. Aí depois o Brasileiro de 2018 em cima do Vasco. Ele chegou a ser emprestado, né, aos espanhóis nessa passagem pelo Palmeiras. Então, talvez agora tenha despertado até o interesse dele e dos empresários, né? Vamos ver mas eu acho. Será que não teve uma... Diga, Júlio. Desculpe interromper aí, Linhares. Será que não teve uma conversa até depois do jogo de domingo com 32 finalizações e nenhuma bola na rede? Aí o Antônio Oliveira fazendo uma pressão para a diretoria. Precisamos reforçar o setor ofensivo pensando em Campeonato Brasileiro. Mas por esse valor, o que eu acho o seguinte, com 5 milhões de dólares, eu acho que você tem condição de buscar outras opções no mercado, né? E eu acho até melhores, depois, né? Com certeza. Até melhores do que o Daverson, né? Eu não gastaria se eu tivesse 5 milhões de dólares assim. Coritiba estava desfalcado também agora, né? Eu acho que com o Caio e o Aleph Manga, alguma bola tinha entrado ali, né? Poxa vida, foi realmente um jogo atípico, assim. O Coritiba teve muitas oportunidades e não conseguiu finalizar, né? Não teve eficiência suficiente. Mas é algo que provavelmente também o técnico Antônio Oliveira vai trabalhar muito aí para esse jogo de amanhã, porque aí a pressão começa a aumentar. Joga em casa, diante da sua torcida, mais uma vez, né, contra
com todo respeito ao Londrina, mas contra um time que está numa colocação inferior e que tecnicamente tem mais deficiências que o Coritiba. A obrigação do Coritiba é aproveitar esse mando de campo, né? Isso não tem acontecido muito em 2023. O Londrina deve vir naquela estratégia de buscar pelo menos um pontinho, né? O Londrina tem o Coritiba e o Atlético nas 2 últimas rodadas. Só Tá isso fácil. aí, né? Para buscar a classificação. E o Coritiba fora, o Atlético lá no Estádio do Café. São 2 jogos duríssimos para o Londrina, que está disputando vaga com o Cascavel, que tem um jogo a menos, com o Arucó, com o São Joséense, e até o Azures está nessa Até briga, o Azures, né? Tá tudo embolado então, ali. o Londrina precisa somar pelo menos mais uma vitória, né? 2 pontos, por exemplo, 2 empates podem ser insuficientes para o Londrina garantir uma vaga na próxima fase, né? Em que pese termos aí alguns confrontos diretos, né, nestas 2 últimas rodadas do Campeonato Paranaense, né? Por exemplo, tem o Maringá e Cianorte, tem o Cianorte e o Arucó vão jogar também, né? Então, tem o Maringá e o São Joséense, são equipes que estão lutando diretamente aí pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Então esses confrontos acabam podendo favorecer aí a equipe do Londrina, né? Nessa busca por classificação. De repente, com 2 empates dá para passar, né? Mas para garantir mesmo, o Londrina precisaria buscar pelo menos uma vitória aí nesses É o objetivo jogos do time, né? Teve mudança de técnico, o time começou muito mal, né? O Campeonato Paranaense estava até numa colocação pior, ainda correndo riscos na parte de baixo da tabela. Conseguiu um fôlego novo, conseguiu se recuperar, ajeitou um pouquinho a equipe e agora tem 2 grandes desafios para fechar essa primeira fase em busca da classificação.